Mais um episódio com o quadro Como o Método Felipe Fumê Mudou a Minha Vida. Né? Como sempre, a pessoa que está aqui comigo, ela fala o nome dela e fala de onde que você é. Então, por favor, quem é você? Olá, meu nome é Laura Raiz Olivo, eu sou de Toledo, Paraná. Toledo, Paraná. E me conta a tua história, como é que o método Felipe Fumê entrou na vida da Laura? Como que você conheceu, quando é que foi? Eu conheci pelo Instagram de uma colega lá de Toledo. Via que ela trabalhava com joelho, comecei a gostar dessa parte e fui atrás. Então, mandei mensagem, acabei ficando um tempo na fila de espera até que deu certo para fazer o curso. Então, a primeira vez que eu vim para Londrina fazer o módulo 1 foi em setembro de 2023. 23. Em junho de 2024. Setembro de 23. Fez o módulo 1. Fiz o módulo 1. E aí? Como é que foi pra Laura a vida profissional pós... pessoal profissional, pós esse módulo 1? Foi diferente. Trabalhava numa clínica, não é onde eu trabalho hoje. Nessa clínica eu não conseguia exercer tudo que eu tinha aprendido, né, no curso. Então, é uma das coisas que mais acontece. Né? Eu acho que quase todo mundo fala a mesma coisa aqui, Laura. Né? Sim. Vem, faz o curso, quando a pessoa trabalha em algum lugar, volta querendo mostrar serviço, querendo fazer um monte de coisa e não consegue entregar nada. Foi isso que aconteceu, porque trabalhava numa clínica que atendia plano, então era 40 minutos. E a sessão de hoje que a gente trabalha é 3 horas de sessão. Então, não conseguia entregar nada. Dava o meu melhor, mas né, não era o 100%. E então, eu comecei a buscar para crescer mais. Queria sair, queria abrir o meu espaço, mas também... Te incomodou. Me incomodou. O que eu tenho Queria muito fazer e não dava certo. O que eu tenho de dono de clínica incomodado comigo, eu não sou o problema, né? Ela falou 3 horas. As sessões no pós-operatório de joelho, elas são demoradas pelo fato de um pós-operatório de joelho precisar disso, né? 1h30, 2 horas, chega até 3 horas. Né? Se eu fosse dono de clínica, alguém pagou para você? Não. Tudo do seu bolso, o investimento da Laura, né? Você imagina, a Laura vem aqui, se especializa numa área específica, em joelho, volta, eu ia ser o cara mais feliz do mundo. Eu tenho uma baita de uma profissional agora, né? Teve essa valorização lá, não? Não teve. Eu trabalhava meio período, 3 vezes na semana, e daí os outros horários eu trabalhava com pilates. Também, né? Era uma coisa que eu não gostava, mas não que eu amava, né? Mas ficava porque era o que tinha no momento. Então, daí na clínica eu não conseguia exercer o método inteiro, e isso eu ficava chateada porque não tinha equipamento que eu precisava, e eu querendo seguir a conduta e não tinha como de jeito nenhum. Então, daí eu fui atrás. Aí, nisso que eu fui pedir para fazer o avançado, que daí aconteceu em junho de 2024. De que mês de 23 você fez? Setembro. Nossa. Foi bem perto. E um dia antes do avançado, que eu fui conversar com a Laís. A gente nem se conhecia pessoalmente. Eu fui lá e falei, Laís, pelo amor de Deus. Que já havia feito o curso, já tinha saído de uma situação... É o primeiro podcast, né? Quem está assistindo vai lá no começo. Primeiro podcast, fiz questão de colocar a história da Laís aqui. Saiu de uma situação complicadíssima, né? Para hoje ser referência na cidade, né? E daí, um dia antes de vir, de noite, era sexta à noite, sábado de manhã eu ia vir pra Londrina de novo. Eu fui lá e falei, Laís, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar com você. Eu contei toda, né, a minha situação. E daí, de início, ela tava com uma sala pequena, mas ela falou, eu vou mudar de sala, e daí a gente conversa. Sim. E daí eu vim e fiz o avançado, e daí na volta já aconteceu tudo diferente de novo. Módulo avançado. Módulo 1 são 6 cirurgias. A gente mostra o procedimento cirúrgico, mostra o protocolo, como cuidar dessas 6 cirurgias, ligamento cruzado anterior, posterior, patela femoral medial, meniscectomia, sutura de menisco e prótese. Né? E mostra como funciona a metodologia, né? Que tem toda uma metodologia por trás disso. Sim. Módulo avançado são mais 24 cirurgias. O pessoal que acha que tem muito conteúdo no módulo 1 não tem noção como é que é o módulo avançado. Como é que foi para a Laura pós-módulo avançado? Como é que foi? Do módulo 1 pro do avançado, eu já estava com outra cabeça, outra visão. Já estava mudada, né? Saí do início ali, já estava querendo mais.
quando eu voltei do avançado, eu tava, assim, impressionada, tipo, que realmente era o que eu queria. E comecei a ir atrás, e daí deu certo de eu entrar com a Laís. E aí, a mudança foi desde o começo, né? Sim. E como é que foi essa mudança depois disso? Aí eu pedi pra sair da clínica que eu trabalhava e fiquei só com ela. Então ali, lá na clínica dela tem tudo. Consigo passar tudo, toda a reabilitação, o horário que precisa, o horário que o paciente precisa ficar lá, tem essa disponibilidade. E ela e eu, a gente se ajuda muito nessa questão de patologias, de tudo que tem. A gente conversa bastante, troca bastante ideia sobre os pacientes. E, nossa, outra vida. E como é que, você falou que trabalhava no convênio. Antes não era só joelho. Antes era tudo. Era tudo. E também trabalhava no Pilates. Com Pilates, aham. Não vai falar que você... Eu odiava, não é assim. Eu gostava, mas... Mas não era uma coisa que te conquistava, não era uma coisa que te enchia os olhos. Não. E como é que é sair de casa para atender joelho hoje? Acordo animada já, assim, já acordo cedo, mas assim, tô indo lá fazer o que eu amo. Ficando até tarde, porque eu amo. Sim. Então, antes eu trabalhava com Pilates, ficava até tarde, mas assim, nossa, tenho que que ficar acabar. aqui. Não vi a hora de acabar, né? E o tempo não passava, e hoje o tempo passa rápido, a gente nem vê a semana, o mês passar, porque a gente faz o que a gente gosta. E como que é para você, no universo masculino, né? Se eu pegar, eu não conheço praticamente nenhuma médica que faz cirurgia de joelho, são todos médicos homens. A grande maioria dos pacientes, tem mulheres operadas de joelho? Um monte, claro que tem. Mas a grande maioria são homens que vêm do futebol, vêm do esporte e tudo, e de repente eu tenho uma clínica lá com 2 mulheres reabilitando o joelho. Como é que é isso para vocês lá? Fácil não é, Não né? é fácil, mas a gente tem que ser firme. Sim. A gente bota a ordem lá e eles vão obedecer. Sim. A gente é bem, bem séria no que a gente faz. Então, assim, a gente não deixa passar. A gente faz tudo que tem para fazer. O retorno às atividades físicas e esportivas a gente faz com eles. E eles estão lá recebendo o nosso trabalho da melhor maneira. Então, se eles querem, eles vão respeitar. A gente não deixa passar. E não tem nada melhor do que bons resultados para falar, né? Para usar como argumento, né? Você veio em 23, você em 24, e nós estamos agora em março de 25, mais uma vez. Você me dando prestígio de sair da tua casa, vim passar uma semana comigo aqui para a nossa mentoria, né? Como é que tem sido essa semana para você? Tá sendo incrível. Questão de, cativar, né? Conseguir cativar mais, absorver mais o conteúdo, pegar os pequenos detalhes que fazem a diferença, apesar da gente já aplicar. Sempre vai ter alguma coisa ou outra que acaba passando, que a gente consegue observar agora para estar corrigindo depois. Eu falo porque, assim, no módulo 1 é conhecimento. No módulo 2 é conhecimento. Na mentoria, como é que eu uso isso? Como é que eu uso isso? Onde que eu uso isso? Como é que eu melhoro? É tudo nesse sentido. Sim. Né? E lá, eu e a Laís, a gente trabalha seguindo tudo, né? Ali o protocolo. Então, assim, é bom. Ela já veio, fez a mentoria, já corrigimos algumas coisas, mas ainda tem coisa que dá para corrigir. Sim, e agora sempre. A gente vai aprimorar mais ainda. Ela fez em agosto a revisão com a gente aqui. Você já sabe que você vai levar coisa nova para ela. Já falei. Evolução sempre, evolução sempre. Sim. E a gente está bem alinhada aí nesse quesito de trabalhar em conjunto, saber aplicar o método às duas, ter essa noção de o que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, lá não passa nada. Amém. Isso aí não é à toa, né? Eu estive lá agora com vocês, eu passei um dia atendendo os pacientes de vocês. É muito legal a coletividade assim, dos alunos, dos pacientes. Né? Um monte de paciente já foi de alta indo lá me conhecer, conversar tudo, e o ambiente estava muito bom. Sim. Né? O ambiente com seriedade, com trabalho, mas um ambiente muito bom. Sim, a gente consegue administrar bem lá os nossos horários, os pacientes, a gente consegue organizar para conseguir passar tudo e ninguém ficar sem nada. Hoje, como é que você se vê hoje, a Laura, né? Reabilitadora de joelhos, né? Vamos colocar de 2 anos, deu 2 anos já? 2 anos. 2 anos, né? A profissional Laura de 2 anos para cá, para a profissional para a Laura de 2 anos para lá, qual que é a diferença dessa? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E lá de baixo é grande, assim. Minha família vê, meus amigos veem que eu sempre fui atrás, assim, né? Nunca, eu vou me acomodar aqui. Vou ficar aqui no Pilates porque tá cômodo pra mim, né? Trabalho fixo, recebo fixo, tá tudo bem. Não é. Nunca fui de querer isso.
E agora que eu tô bem. Isso é Tô bom. bem. Não, ver o trabalho de vocês lá é bom demais. Ano passado, quando eu montei aquele grupo feminino que a gente deu aula, né? Era uma revisão só, virou uma mentoria, e a gente desenvolveu o trabalho da mentoria em razão daquilo. De início, sabe quando assim, eu não imaginava. Eu sabia que tinha uma diferença, sabia que é um grupo, é um universo mais masculino. Eu montei uma programação, tudo, no primeiro dia eu mudei. No primeiro dia, assim, de ter juntado as meninas, de escutar as histórias, de ver, eu mudei porque, assim, ó, eu sempre vi as profissionais que vocês são, né? O quão boas vocês são. Sabe o que eu percebi? Que vocês não vêm. Que vocês não vêm. Foi o que eu mais percebi, é que eu tenho alunas excepcionais que sabem fazer as coisas, que são excelentes no que fazem, mas por ser uma área que exige, né, muita coisa do universo masculino, que as alunas não acreditavam. E eu mudei. Você percebeu essa semana, né? Que eu mudei, falei assim, preciso mostrar para elas o quão boas elas são. A gente arruma algumas coisas, como também faz com os meninos, com os homens, né? Mas eu tive essa necessidade de, sei lá, acho que de afirmar, sabe? Que a gente pode. Não, que vocês são fodas. Não só que vocês podem, né? Que vocês sabem que vocês podem, mas vocês não acreditam, né? Eu acho que assim, a gente tem muito a entregar e às vezes, né, a gente peca nessa parte por não acreditar na gente, mas eu e a Laís, a gente sabe que a gente é boa no que a gente faz. Sim, sim. E eu acho que os pacientes, os médicos, né, os resultados já falam por si, né? Sim, a gente consegue atingir os resultados adequados. Você falou de retorno ao esporte, porque assim, uma das coisas que eu acho imprescindível numa reabilitação de joelho dependendo da fase que o paciente está, né, muito clínica, muito maca, exercícios, né, condizentes com pós-operatório, tudo, mas chega uma hora que o paciente, a nível de força, está bem, a nível de tudo, está fazendo, e chega a hora de voltar a fazer o que ele quer, né? Como que é essa parte de retorno ao esporte com vocês? Porque assim, é uma clínica com 2 mulheres, né? Tem que fazer o retorno à atividade física, voltar a correr, voltar a pular, voltar a ser normal, e depois quem quer, por exemplo, jogar bola tem que voltar. E aí, como é que é isso? Né? A gente vai. Toda semana a gente faz um treino de areia e na outra semana um treino de campo. 2 horas com o paciente, vai a galera lá, eu, a Laís, o marido da Laís, a gente sempre tá lá. E a gente fica lá as 2 horas. Só pra deixar bem claro, fazendo. o noivo da Laís. Já, o marido. Hoje é quarta-feira, né? A partir de sábado estaremos lá no casamento dela. E aí vai ser marido. Não, eles casaram já. É verdade. Marido, pode falar. Rony é marido já. Parte. Não, pode não. Rony é marido já. Já é marido. Casaram no civil. Então, sempre nós 3 estamos lá. Se eu tô atendendo no dia do campo, eu passo lá depois. A gente sempre dá um jeito de ir. E na areia, a mesma coisa. Toda semana a gente faz areia ou campo, mas toda semana tem. E você vê a importância de sair do ambiente da clínica? Sim, né? E eles esperam por isso, né? O que você vê de diferença, assim, não só do que os pacientes querem, mas da evolução? Né? Mais animada, eles voltam com mais vontade. O primeiro retorno deles é o mais esperado, assim, né? Chuteira tá lá, guardada há 1000 anos, e eles, meu Deus, vou usar, isso eu posso mesmo. E a gente quer que eles estejam essa vontade, né, de voltar, e que eles vão voltar. Não que eles, nunca mais vou jogar. Laura, você falou uma coisa, você falou de estar lá atendendo, ganhando teu salário, registrada. Não é fácil você abrir mão de uma coisa que está certa ali, querendo ou não, meu mês está garantido aqui, né? Já sei que eu faço tudo. Abrir mão disso para se arriscar, né? Numa clínica particular, né? Uma coisa é você terminar teu dia, pendurar teu jaleco e ir embora, outra coisa é se preocupar com avaliação, se preocupar com um monte de coisa. Eu não vou perguntar para você como é que foi, eu vou pedir para você o seguinte, para outras Lauras que existem por aí, né, que às vezes estavam lá indo trabalhar daquilo que não gosta, indo fazer aquilo que não gosta, às vezes frustrada, né? Estudei tanto para fazer uma coisa que, tipo assim, é bom, mas não é aquilo que eu sou apaixonado. O que você falaria para aquelas pessoas que às vezes têm medo e dá medo, né? Tem insegurança, né? Mas que às vezes precisam do empurrãozinho. do empurrãozinho.
Eu já fiz vários cursos. Já fiz pós-graduação, não me ajudou em nada, né? Mas acabei fazendo, achando que... Por que não te ajudou em nada? Porque o conteúdo era muito vago, muita teoria, pouca prática, era de todas as áreas da físio, e que já eu não gostava de algumas coisas, então eu não ganho dinheiro gasto. Sim. Acabei fazendo curso de pilates, fiz curso de liberação, cheguei a trabalhar com liberação uma época, porque tava com medo ali de sair, né, do trabalho. Mas, assim, fazia porque tinha que fazer pra ter dinheiro. Então, quando eu saí, né, quando eu falei, não, eu quero trabalhar com joelho, eu vou focar nisso. Então, fiz o curso, comprei algumas coisas até pra tentar o domicílio de início, né? Sim. Comecei a divulgar, e daí foi logo que já as coisas começaram a se encaixar. Mas, assim, frustra você receber pouco, trabalhando bastante, né, entre aspas, Sim. porque trabalhava, atendia bastante pessoas. E quando sai, você larga tudo, né? Você tem que escolher, ou você fica numa coisa mediana ali, ou você quer crescer. E eu queria crescer. Então, eu escolhi sair dos 2 empregos, né, que eu tinha, do Pilates e da clínica, pra ficar só com o joelho. E, claro, do início, ali, do primeiro mês, você fica numa bala, né? Tipo, não vou receber, não tenho paciente, será que fiz a coisa certa? Mas tudo vai se encaixando e, graças a Deus, é que eu saí. E hoje, algum pingo de arrependimento? Não. Nenhum. Não voltaria atrás nunca. Nunca. Eu fico triste porque, Só assim... pra frente agora. Você imagina, Laura, tem muita gente que recebeu o mesmo conteúdo que você recebeu, né? não uso. Teve a mesma coisa, veio, fez o curso, tudo, e às vezes tá lá. Tá lá, sabe? Eu pergunto, e eu gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa não quer sair, né? Não quer arriscar, né? Não quer arriscar, né? E eu vejo, assim, o jeito que a Laís fez, o jeito que você fez e onde vocês estão hoje, né? O quanto vale a pena. Sim. Né? O quanto vale a pena. Uma coisa é a pessoa ficar acomodada, né, no que tá, e outra é a pessoa querer crescer, ir atrás de curso, ir atrás do que quer. Então, eu vejo isso em algumas pessoas lá da cidade que estão encostadas e só querem absorver dos outros. E a gente não. Faz diferença. Vai atrás e luta. Toda vez que você veio pra cá, você passou uma semana aqui. Sim. Né? Não é fácil. Né? Tem um custo, tem um preço, tem um desgaste, e é a terceira vez que você está fazendo isso. E ninguém faz nada sozinho. Não. Né? Ninguém faz nada. Às vezes a gente faz sozinho até, mas eu falo que é muito mais fácil quando tem as pessoas que te apoiam, as pessoas que torcem por você, as pessoas que te dão esse empurrão, né? Vai crescer profissionalmente e tudo. Um espaço que eu queria que você usasse para eventualmente, se você estiver sentado com essas pessoas na hora de assistir esse podcast, que você falasse o nome, que você agradecesse, né? Aquela pessoa que você vai enviar esse link, quem você quiser, né? Por favor, fique à vontade para falar. Primeiro, minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. Nomes. Meu pai, Valnei, minha mãe, Jússi, e meu irmão, Eduardo. Então, os 3, né, família, sempre me apoiaram. Meus pais nunca me deixaram de escolher o que eu queria, de me deixar e não vai fazer. Meu pai já queria abrir clínica logo que eu saí da faculdade, queria abrir um Pilates. Falei, calma, pai, vamos com calma. Então, eles sempre foram de vai atrás do que você quer e a gente tá aí pra te ajudar. Então, os 3, né, a família, amigos, meus amigos sempre me apoiaram, né? Eles sabem que eu sou fisioterapeuta, que eu gosto muito do que eu faço, que eu trabalho até tarde, que eu trabalho. Eles veem isso, né? E uma fisioterapeuta colega, Gisele, ela é fisioterapeuta de cabeça e pescoço. Então, ela, quando eu comecei a falar que eu ia fazer o curso, queria sair da clínica, ela foi uma das pessoas que falou, Laura, vai. Ai, que legal. Vai atrás, faz o que você quer, faz o que você gosta. De início não vai ser fácil, mas ela me deu um empurrão. Foi o que incentivou. Deu um chute na bunda e falou, vai que vai dar certo. E Deus também por ter me proporcionado, né, tá aqui onde eu tô agora e o trabalho que eu tô agora, com a Laís, com você. Então, tudo foi se encaixando. Sim. Tudo no seu tempo, mas deu tudo certo. E para isso você teve que sair, vir, se dedicar e vai continuar fazendo. Eu assim, a clínica da Laís, a clínica onde você trabalha lá, eu coloquei como se fosse a primeira clínica padrão ouro do Método Felipe Fumê.
né? Porque do zero, né? Eu sei que é do zero, assim, não do zero investimento, do zero conhecimento. A pessoa, tanto ela quanto você, não mexiam com o joelho, Sim. não faziam nada, não reabilitavam, não sabiam de cirurgia nada, e de repente estão lá com vários pacientes, fazendo exatamente o que a gente faz aqui, reproduzindo lá em Toledo o que a nossa clínica aqui de cirurgia de reabilitação de joelho faz. Então, assim, foi uma satisfação muito grande, tá? Um orgulho muito grande ter você como aluna, que às vezes a gente vê no primeiro módulo e fala assim... Essa carinha, será? Sabe, né? Vou usar um termo que a gente brincou, coisa da mentoria, essa menina, né? Mas nada, eu fico muito orgulhoso de ver o tamanho do crescimento profissional que você está tendo, porque você está buscando. Né? Você escolheu não ficar na clínica, não ficar no Pilates, você escolheu sair e voltar, e pacientes que voltam, e alunos que vêm uma vez e voltam, para mim, assim, é a maior demonstração de prestígio do meu trabalho, porque se você veio e gostou, né, você volta porque valeu a pena, senão ninguém voltava. Então, obrigado Espero voltar mais vezes. Não, você tá perto de mim aqui, pelo amor de Deus, tem que voltar mais. Né? Eu estarei aí. Ó, obrigado por tudo, né? Mais uma vez, o quadro Como o Método Felipe Fumê mudou a minha vida. Hasta mais um para, glória a Deus, por uma fisioterapia mais valorizada, sempre.